Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez juntos para darmos continuidade ao nosso conteúdo e nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre conjuntos numéricos, tá? Nós vamos relembrar alguns que nós já trabalhamos, visualizar melhor o conjunto dos números racionais. Então, até agora, quais são os conjuntos numéricos que nós já trabalhamos? Nós já trabalhamos o conjunto dos números naturais, que são aqueles, né, que têm os números positivos e o zero. Nós trabalhamos com os números inteiros, que tem também os positivos e o zero, e também os negativos. Só que tanto os naturais quanto os inteiros, eles vão subindo ou diminuindo, né, de um em um. Não há nenhum número entre esses elementos. Por exemplo, entre o 1 e o 2, não tem ninguém. Não existe, por exemplo, 1,1, 1,2. Então, tanto os números naturais quanto os números inteiros, nós temos valores exatos, valores inteiros, né? Nos naturais, só o zero e os valores positivos, e nos inteiros, o zero, os positivos e também os inteiros negativos. Nós temos então o conjunto dos números racionais. Já até comentei com vocês na aula passada, mas vamos estudar um pouquinho melhor sobre esse conjunto especificamente. Então, primeiro, o que você entende por um conjunto? Quando eu falo assim, conjunto, o que pode vir na sua cabeça? Então, nós temos várias coisas. Pode pensar, sei lá, um conjunto musical, né, uma banda. Ou posso pensar num conjunto, né, de roupa, né? Ou, como dei o exemplo aqui, um conjunto de objetos, um conjunto de brinquedos e assim por diante. Então, esses conjuntos, eles são muito úteis, eles nos ajudam a organizar elementos, né? Por exemplo, você vai guardar as tuas coisas, né, os teus brinquedos, as tuas roupas, né, os teus materiais escolares, cada um tem um lugar adequado, pelo menos deveria ter, né? O conjunto dos materiais escolares, o conjunto, né, das tuas roupas, o conjunto, né, da roupa íntima, das meias, assim por diante. Ou seja, agrupando eles de forma que eles tenham características semelhantes entre si, fica mais fácil até para você se organizar e localizar depois. Não é diferente com os números. Então aqui na verdade tem um erro aqui nessa minha versão. Aqui é o conjunto dos números naturais. Então esse A aqui na verdade é o N, tá bom? De naturais. E nele está incluso o zero, né, que é o elemento nulo, não é nem positivo nem negativo. E a partir daqui só elementos positivos, sempre subindo de um em um. Então não há nenhum número entre o número um e o número 2. Vai pulando de um em um até aonde? Até o mais infinito, né? Infinito positivo. E nós também temos, né, um outro elemento, um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Aqui, por exemplo, né, também tem um errinho, acho que é só nessa parte aqui, é o conjunto Z de números inteiros. Nesse conjunto, eu também tenho, a partir daqui, todos os elementos aqui são naturais. Só que além desses naturais, eu também tenho os negativos. Lembrando que nos naturais não há nenhum número negativo, mas nos inteiros eles são incluídos. Ou seja, no conjunto dos números inteiros tem todos os elementos do conjunto natural, mais os elementos, né, do conjunto inteiro, são os elementos negativos. Na sequência aqui, então, observe o outro conjunto. Ó. Aqui eu tenho números inteiros negativos, menos 2, menos um, números inteiros positivos, o 1 e o 2, mas além disso, no intervalo aqui, por exemplo, entre o menos um e o zero, eu coloquei mais valores. Eu coloquei aqui, ó, menos meio, né, menos um quinto. Entre o zero e o um, por exemplo, eu coloquei um terço. Então, nós podemos colocar mais números entre aqueles que nós já tínhamos. Então, já não cabe mais no mesmo conjunto. Eu vou ter que aumentar esse meu conjunto, aumentar, né, o tamanho da minha caixa, digamos assim, para conseguir guardar todos esses valores. Então, aqui nós já entramos no conjunto dos números racionais. Observe que unidos ao conjunto dos números inteiros estão os números racionais. Vamos pensar então. Logo, dizemos que o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, é um subconjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Como assim? Os naturais estão dentro dos inteiros, eles cabem todinho lá dentro. Já os números inteiros, por sua vez, é uma parte do conjunto dos números racionais, ou seja, todos os números inteiros cabem dentro dos números racionais. Vamos pensar assim, é como se fosse
falando de materiais escolares. Tem um estojo, naquele estojo ali estão todos os seus números naturais. Esse estojo, ele cabe dentro de uma mochila, ou seja, a mochila pode estar ali dentro, né, sendo composta pelos números inteiros. Então, números naturais, que é o teu estojo, está dentro da tua mochila, que são os números inteiros. E a sua mochila, por exemplo, está dentro do guarda-roupa. Então, o guarda-roupa é um pouco maior, seriam os números racionais. Então, está um conjunto dentro do outro. Nós chamamos isso de subconjuntos. Então, o conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos racionais e o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. E aqui ele fala o seguinte, ó, que os elementos, né, do conjunto racional, ele é um elemento qualquer, x, tal que, né, mas tem algumas restrições. Esse x, ele tem que ser ele pode ser representado por uma fração, mas não uma fração qualquer. Nessa fração, o a, que é o numerador, tem que ser o número inteiro, pode ser negativo ou positivo, inclusive pode ser o zero, e o denominador também pode ser o número, né, inteiro, mas tem um asterisco aqui nele, ó, que o denominador não pode ser zero, porque não há uma divisão por zero, tá bom? Aí aqui fala, na verdade, como que ele se lê. A ideia é que todo número x, que é esse aqui, pode ser escrito em forma de uma fração, que é o a sobre b, na qual o numerador e tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros, mas, com exceção aí, o denominador tem que ser diferente de zero, tá? É indicado aí, ó, pelos números inteiros, que são o z, e esse asterisco quer dizer que nós retiramos o zero daquele subconjunto, tá bom? Geometricamente, nós podemos representar isso dessa maneira aqui, ó. Aqui de novo, né, não ficou montado certinho, mas a ideia é que esse conjunto verde, lembra lá, é o conjunto dos naturais, que eu comentei com vocês que poderia ser o nosso estojo. E esse estojo, né, esse conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que é o z, ou seja, a nossa mochila. Então, nosso estojo, que são os naturais, estão dentro da mochila, que são os inteiros. E, por sua vez, tudo isso cabe dentro dos números racionais, que é o nosso guarda-roupa lá. Tá bom? Então, naturais é um subconjunto dos inteiros, que é um subconjunto dos racionais. Claro que nós teremos ainda maiores do que isso, tá bom? Mas até agora, esse é o maior que nós já temos até agora, né? Que seria o nosso guarda-roupa. Então, na sequência, nós temos aqui, né, um resumo do que nós falamos. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Então, naturais vai do zero até o mais infinito. Se eu colocar um asterisco, eu retiro o zero, mas o restante continua totalmente aqui. O conjunto dos números inteiros, eu posso fazer mais coisas com ele. Posso ter o conjunto inteiro, que vai desde o menos infinito até o mais infinito, tendo zero no meio, né? Aqui, ó, o zero bem no meio, sendo elemento nulo, que não é nem positivo e nem negativo. E eu posso fazer algumas alterações. Eu posso incluir o asterisco, que eu vou retirar o zero, ó. Aqui nós não temos o zero, nem aqui e nem aqui, porque eu tenho esse asterisco associado aqui. E eu posso inserir junto a esse símbolo o sinal de negativo ou positivo. Se eu inserir o sinal de positivo, eu só vou considerar os números positivos e o zero, só vou retirar o zero se tiver o asterisco, e eu vou inserir o sinal de menos se eu quiser considerar apenas os números negativos e o zero. Só vou retirar o zero se tiver junto o asterisco aqui. E com os números racionais, acontece a mesma coisa. Perceba que nos racionais também tem o asterisco, o sinal de mais e o sinal de menos. Aí a ideia é a mesma. O asterisco tira-se o zero, o sinalzinho de mais considera só os positivos, né, e o zero, e o sinalzinho de menos considera só os negativos e o zero também. Só vou retirar o zero se tiver esse asterisco aqui associado. Tá? Bom, aqui na sequência, nós temos três considerações. Primeiro, escreva três situações cotidianas diferentes
nas quais são usados os números. Então, em que situação do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós usamos números naturais? Por que eles são úteis? Bom, a principal função de um número natural, inclusive foi assim que ele se originou, é para contagem. Para você fazer, conta A, que tem, por exemplo, tem um, dois, três, quatro, cinco dedos. Tem uma, duas, três canetas. Então, na contagem, os números, ou você não tem nenhuma, ou você começa a ter uma, duas, só tem valores positivos de zero para cima. Então, um exemplo que você pode colocar aqui é contagem. E nós temos aí outras possibilidades. Por exemplo, idade. Pergunta, qual é a tua idade? 10 anos, 12 anos, 15 anos. São sempre também, né? Claro que a gente pode entrar em números que são quebrados, mas em geral nós falamos números inteiros, naturais, inclusive, porque não existe idade negativa, tá bom? E aí você vai, né, buscar outros exemplos possíveis para números naturais. Queremos três. Em relação aos números inteiros, para que eu utilizo? Qual é a possibilidade, né, de números inteiros, a utilização dele? Nós vimos já em sala de aula alguns exemplos. Por exemplo, temperatura. Temperatura pode ser tanto valores positivos, né, 2, 3, 10, 20, 50 graus positivos, e valores negativos, menos 3, menos 5, menos 40, menos 80 graus Celsius negativos. Então, os números inteiros podem ser utilizados para medir temperatura. Pode ser utilizado para medir profundidade, né, altitude, aliás, valores positivos acima do nível do mar, valores negativos abaixo do nível do mar ou abaixo de uma superfície qualquer, e assim você vai. Quer que você utilize aqui pelo menos três exemplos onde nós podemos utilizar valores inteiros, tá bom? E os racionais seria a ideia aí de uma fração. Tá? Onde que será que eu posso usar os números racionais? Bom, um exemplo é, se eu tenho uma fração, fatias, fatia de pizza, de bolo, né, de pão, né? Por quê? Você vai fracionar, né, um certo material. Então, quando você faz uma fração, você está utilizando aí números racionais, tá bom? Ou quando você divide, por exemplo, uma distância. Eu quero 1,5 m. Então você está fracionando o metro também, de uma outra maneira, mas tá. É um número decimal exato. Então isso também é um exemplo de onde nós podemos utilizar os números racionais. Então, coloque três exemplos de cada um, pelo menos. Se você lembrar de mais, pode ficar à vontade, tá? E vamos para a página seguinte. Então, a página 111 seria isso. A página 112 nós temos aqui alguns exercícios para fazer. Eu vou resolver alguns exemplos com vocês para que vocês, né, entendam o que é para ser feito aqui e a partir daí vocês possam completar o restante, tá bom? Então aqui o primeiro, deixa eu só mudar aqui. O primeiro exercício ali, nós temos, página 112, questão 2, letra A. Fala pra gente, menos 1,3. A ideia aqui é escrever os números abaixo na forma de fração irredutível. Então, é transformar isso numa fração e depois simplificar o máximo que a gente conseguir. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, antes de reduzir ou não, é escrever isso aqui na forma de uma fração. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou escrever o valor sem vírgulas. No caso aqui, eu vou escrever menos 13. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar uma fração, né, uma barrinha aqui que é indicando que o numerador é o menos 13. E no denominador eu coloco primeiro o número 1. E eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. No caso aqui, ó, só o número 3 está depois da vírgula, ou seja, eu tenho um único valor depois da vírgula. Então eu coloco um único zero. Pronto. Essa é a fração desse número decimal aqui, menos 13 décimos. Aí agora a ideia é tentar reduzir. Só que o 13 é o número primo e o 10 não é divisível por 13. Então, essa aqui já é a forma reduzida. Eu vou resolver aqui um outro exemplo, né? Vou pegar aqui a letra G.
Na letra G, nós temos 3,892. 3,892, quando eu transformar isso num número fracionário, primeiro eu escrevo o valor todo sem a vírgula. Então vai ficar 3.892. Então esse é o nosso numerador. Coloco a barra e escrevo o número 1. Depois do 1, eu vou contar a quantidade de casas depois da vírgula. Então a gente tem uma, duas, três casas depois da vírgula. Então eu vou precisar de 1, 2, 3 zeros. Então transformamos o número decimal numa fração. Mas aqui nesse caso eu vou poder reduzir. Primeiro, tanto o número de cima quanto de baixo ele é um número par, são números pares. E todo número par é divisível por 2. Então eu vou dividir por 2 tanto em cima quanto embaixo. Então aqui vai ficar 1946. E embaixo, 1.000 dividido por 2 vai ficar 500. Tá? Então, fizemos a primeira simplificação. Ainda é possível continuar? Sim. Por quê? Os dois ainda são pares. Então, ainda vou dividir em cima e embaixo por 2. Tá? Então, o que vai ficar agora? 973. E 500 dividido por 2 vai dar 250. O 250 ele é divisível só por 2, por 5 e por 10. E no caso aqui, né, não dá para dividir o de cima por isso, tá bom? Claro, o de baixo dava para dividir por outros valores, mas em geral eles são associações do que eu falei. Mas só é por 2 e por 5, basicamente. E o de cima não. Então essa já é a nossa resposta final. Opa, acabando aqui. Então essa já é a resposta, transformação do número 3,892 numa fração irredutível, porque eu não posso simplificar mais do que isso. Na continuação aqui, então, essa é a questão 2 inteira, tá? Não esqueça do sinal. E 5%, na verdade, é 5 sobre 100, 5 por 100. Aí você simplifica, né, o máximo que você puder para tentar tornar uma fração irredutível. Na sequência, a questão 3 já está praticamente na forma de fração. Por quê? Ó? Quando fala que é 12 dividido nesses dois pontinhos indica uma divisão por menos 3, isso já é uma fração. Então, vou colocar na minha folhinha aqui também, página 112, questão 3, por exemplo, a letra A. Então, vamos colocar aqui. Então, olha só, na letra A, nós temos lá mais 12, ou seja, vai ser o numerador, dividido por menos 3. Então, essa é a ideia. Se transforma numa fração, fica até mais fácil de visualizar. Aqui você pode pensar de duas maneiras, ou simplificação, ou uma divisão diretamente. Porque aqui, ó, o 12 é divisível por 3. Mais dividido por menos dá menos, e 12 por 3 daria 4. Então, essa já é a resposta final. E você vai fazer isso com todos, né, todos os elementos aqui dessa página, né, transforma em fração primeiro e depois simplifica o máximo que você conseguir, tá bom? E né, essa vai ser a solução, as questões para serem feitas, inclusive como tarefa, tá bom? Na página seguinte, nós vamos dar um tempinho aí, depois a gente conversa sobre ela, mas até a questão 3 da página 112, tá bom? Então, mãos à obra aí. A gente tem ainda, talvez eu tenha um tempinho aí antes de terminar, começa a fazer. E se precisar, nós tiramos dúvida aí para que a gente possa sempre aprender cada vez mais e ter tranquilidade para resolver todas as questões, tá bom? Então, bora lá, gente, trabalhar e pode contar comigo.